Fala aí, pessoal. Voltando com mais informações, mais notícias, muitas notícias aqui agora no canal do Lessa. Volta Redonda tropeçou, perdeu para a Portuguesa. Fluminense recuperando de fato aí agora a terceira posição na Taça Guanabara. Venda de ingressos para o clássico de domingo. Atenção para isso, muito importante. Vou trazer detalhes aqui. E o Grupo Forte Futebol, do qual o Fluminense faz parte, com mais outros 25 clubes, assinou o contrato bilionário com a Serengeti, fundo de investimento americano, de quase 5 bilhões de reais para a criação da nova liga do futebol brasileiro, que a gente espera que saia de fato essa liga. Essa notícia é excelente e pode trazer outros clubes para o Grupo Forte Futebol. Vou trazer detalhes aqui para vocês neste vídeo. E também uma informação ou informações exclusivas aqui sobre aquela questão do período de férias. Eu vou explicar a vocês aqui mais ou menos como que isso foi definido, porque o Fluminense deu férias de 50 dias para os jogadores, apesar de que eles trabalharam em casa, mas eu vou explicar como essa decisão foi tomada e o que internamente o clube está pensando em termos de preparação para a sequência da temporada, para que a gente possa entender melhor esse contexto, beleza? Então eu te convido a já deixar o seu like aqui, já chegando, largando o dedo aqui no like, se inscrevendo no canal, muito importante, conto muito com o apoio de vocês, e claro, deixe seu comentário aqui depois enfim, sobre o que você quiser falar sobre todos os assuntos aqui deste vídeo. Logo mais, para quem está assistindo, evidentemente, esse vídeo antes, às 9 da noite, live aqui para a gente fazer um debate pós-rodado, já que não teve live pós-jogo ontem, com Alexandre Vasconcelos, com Renan Reis, o Laranja, a partir das 9 da noite, estaremos ao vivo aqui no canal do Lessa, beleza? Então, você que está assistindo esse vídeo antes das 9 da noite desta segunda-feira, você está mais que convidado, tá bom? Vamos lá, como eu disse, vou tentar ser bem objetivo aqui, porque temos muitos assuntos. Começando pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda tomou 3-1 da Portuguesa, um jogo na tarde desta segunda-feira. Portuguesa venceu até com certa tranquilidade, num jogo que ficou marcado assim, por falhas bizarras do goleiro do Volta Redonda. Né? Esse Volta Redonda que bateu o Fluminense demonstrando superioridade, perdeu para a Portuguesa, tomou 3-1. Olha só que coisa bizarra que foi esse gol aqui, por exemplo, esse terceiro gol aqui da Mas Portuguesa. também porque, cara, o que aconteceu? Você vê comigo no replay. O goleirão deu mole. Que dia pro Jefferson, gente. Que dia pro Jefferson. Já falhou no primeiro gol. E aí agora ele tentou o passe, moscou e o Lucas... Ele já tinha falhado bizonhamente no gol anterior. No primeiro gol, aliás, da Portuguesa. E depois fez essa bizarrice, um negócio inacreditável. Enfim, a Portuguesa venceu o jogo, chegou a 8 pontos no campeonato. O Volta Redonda ficou com 13. Volta Redonda, que era vice-líder, caiu para a quarta posição, que agora o Botafogo é o segundo colocado com 13 pontos, o Fluminense também com 13 pontos, todos têm 13 pontos, mas nos critérios de desempate, o Fluminense passa para a terceira posição, fica, portanto, à frente do Volta Redonda. Por isso, essa vitória sobre o Audax foi fundamental, foi importantíssima para o Fluminense em termos de tabela do Campeonato Carioca. O Bangu está logo ali com 12 pontos na quinta posição, o Vasco tem 8 e vai jogar contra o Nova Iguaçu para fechar a rodada nesta terça-feira. Na verdade, ainda tem mais um jogo depois dessa rodada, que é Resende e Flamengo. Enfim, não deixa de ser uma boa notícia. E por falar em Campeonato Carioca, enfim, em jogo de Campeonato Carioca, domingo tem clássico. Fluminense e Vasco no Maracanã, Vasco e Fluminense. E, bom, como vocês sabem, os ingressos já estão sendo vendidos. Então é muito importante você, torcedor, que pode ir ao clássico do próximo domingo, vá, porque os torcedores do Fluminense têm prioridade na compra dos ingressos até a próxima quarta-feira. Tanto aqui, no comunicado que foi feito pelo Fluminense, aqui diz que, em função do regulamento da competição, que prevê divisão de receitas, o desconto de 100% para sócios não é aplicado em clássicos, semifinais e finais do Cariocão. Com isso, em acordo feito com o adversário, ficou determinado o desconto de 50% para sócios de todos os planos das duas equipes. Beleza? Também por essa razão, o Fluminense fica impossibilitado de conceder o benefício extra aos sócios de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados, proporcionalmente ao período em que ele se manteve adimplente, conforme previsto no regulamento. Enfim, então, você que pretende ir ao Maracanã no domingo, se apresse. É a hora da torcida tricolor mostrar a sua força, chegar junto, comprar ingresso,
porque a torcida do Vasco, a partir de quarta-feira, vai poder comprar. Aqui, valores aqui, setor sul, torcida do Fluminense, sócios pagam R$ 35, a inteira é 70, setor leste inferior 30 a meia, 60 a inteira, leste superior 20 a meia, inteira R$ 40, setor oeste 45 a meia, inteira R$ 90. Então vai lá, garanta o seu ingresso, é muito importante porque depois de quarta-feira a torcida do Vasco vai poder comprar ingresso para os outros setores e aí eles terão a chance de ter um número maior de torcedores no Maracanã em relação ao torcedor do Fluminense no próximo domingo. É um momento de. Tudo bem que as atuações não foram convincentes até aqui, beleza, ok, mas enfim, é hora de deixar isso de lado agora. É o primeiro grande desafio desta temporada, na minha opinião. Então a torcida vai ter a oportunidade de demonstrar esse apoio ao time, de dar esse voto de confiança e também de, enfim, fazer pressão e fazer do Maracanã um caldeirão no próximo domingo. Certamente teremos um grande jogo no Maraca. Acho que será o primeiro grande teste na temporada e quem sabe o Fluminense não possa ter uma atuação mais próxima daquilo que a gente se acostumou a ver em 2022. A torcida certamente terá um papel extremamente importante neste jogo contra o Vasco. E atenção para essa informação aqui, hein? Muito importante, informação que foi publicada aqui pelo GE. Globo, dizendo que o Forte Futebol já assinou um pré-acordo com a Serengeti por uma sociedade da futura Liga de Clubes. Os clubes que compõem o Forte Futebol, o Fluminense faz parte desse grupo, são 26 clubes ao todo. Esse grupo assinou esse acordo nesta segunda-feira em São Paulo com as empresas Serengeti, que é uma empresa americana, e a Life Capital Partners. Elas pretendem se tornar sócias dessa futura Liga de Clubes, que passaria a organizar o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. A proposta que foi apresentada, a gente já tinha falado disso aqui no canal, 4,8 bilhões de reais por 20% da sociedade numa futura liga. A duração prevista para esse acordo é de 50 anos e para que esses valores sejam válidos é necessária a entrada de pelo menos 36 clubes no pacote. Então, assim, esse é um ponto importante. A partir de agora, creio que será dado início a uma nova etapa, que é a de tentar trazer clubes que hoje fazem parte da Lipla, que estão do outro lado, que tem o Corinthians, que tem Vasco, que tem São Paulo, Botafogo, enfim, outros clubes que estão lá. O objetivo agora vai ser trazer pelo menos mais 10 clubes para o lado do Forte Futebol. Dessa maneira, garantiria esses 4,8 bilhões de investimento. Caso contrário, caso a adesão seja menor, esse valor vai cair para 2,18 bilhões. Né? Claro que a gente precisa de estudar mais, de ouvir mais opiniões de especialistas, de fato, que entendem disso, para saber se, a princípio, parece ser um acordo benéfico para todos os clubes. Claro que se trata de muito dinheiro, evidentemente. É um passo muito importante porque é uma coisa concreta. Né? Já tem um pré-acordo assinado, já tem ali uma proposta concreta apresentada. E já há rumores de que clubes que hoje fazem parte da Libra podem passar para o lado de cá, para o lado do Forte Futebol. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante, é um passo extremamente relevante para a formação dessa futura liga, porque quando você tem em mãos uma proposta dessa, concreta, assinada, é outra coisa, meu. Aí você está num outro patamar, num outro nível. Então, eu creio que isso vai dar um poder aí de barganha e ajudar muito na persuasão para tentar trazer clubes de lá para cá. É uma notícia excelente. Aqui tem a lista dos 26 clubes que fazem parte aí do Forte Futebol. Agora, vamos ver quem vai para o lado do barco. Quem vai para o lado do barco da Libra e vai passar para o lado de cá para também fazer parte desse grupo e, consequentemente, chegar a essa marca de 36, garantindo esse investimento pesadíssimo aí de quase 5 bilhões de reais. E para fechar aqui, galera, a gente falar sobre essa questão das férias, né, que veio à tona, essa discussão da preparação física do Fluminense, que fisicamente parece estar abaixo dos rivais. Enfim, aí eu fui, como a gente, no final de semana, né, eu estava de folga, eu voltei hoje, e eu fui atrás para tentar descobrir algumas informações, já que a gente não tem nada muito claro vindo de forma oficial por parte do clube. Para a gente tentar entender melhor, para saber se realmente o Fluminense está muito abaixo dos demais em relação à preparação física. E o que eu ouvi? Primeiro, em relação à polêmica dos 50 dias de férias. Né, isso foi levado para
para uma reunião, para uma grande reunião que contou com a participação de muitas pessoas. Por isso, ontem, na entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele falou que essa foi uma decisão tomada com a participação de muita gente. Teve muitas mãos aí, entre aspas, nessa decisão. Não foi uma decisão apenas da diretoria, ou da comissão técnica, ou dos jogadores, enfim, muita gente participou disso. E o que eu apurei é que não houve um consenso interno em relação a esse período maior de férias. Algumas pessoas não foram a favor. Pessoas importantes ali de dentro do clube, não foram a favor desse longo período de férias, porque de fato isso não é bom. Eu já falei isso aqui, falei na semana passada, para um atleta de alto nível, por mais que ele se prepare em casa, que ele continue treinando em casa, não é a mesma coisa. Então não houve esse consenso, mas por maioria, né, foi aprovado esse período de férias de 50 dias. Beleza, a decisão foi tomada, os jogadores saíram de férias e voltaram somente no dia 2. E aí se iniciou a preparação física. Só que, por que esse início de temporada, esse desempenho teoricamente abaixo, e não está assustando o clube internamente? Porque o planejamento que foi feito é para que o Fluminense esteja numa melhor forma, principalmente na Libertadores, claro, mas só que mais próximo ali das semifinais do Campeonato Carioca da Taça Guanabara, né. O objetivo é esse, para que quando chegar às semifinais o time já esteja mais robusto, já esteja com um condicionamento melhor. E evidentemente para alcançar o seu ápice, o seu melhor nível em abril, quando vai começar a Libertadores. Então o planejamento está sendo feito a médio e longo prazo, não para agora no Campeonato Estadual. Por isso no início eu defendi, eu falei: "Olha, vamos com calma, vamos ter paciência, porque é interessante de fato usar o estadual como uma extensão da pré-temporada. Por isso, talvez, o time esteja um pouco abaixo agora nesse início de competição. Só acho que isso não justifica atuações tão ruins como a gente viu contra o Volta Redonda, o desempenho tecnicamente muito abaixo de alguns jogadores, até físico, assim, principalmente de jogadores que chegaram agora, como o Jorge, por exemplo. Acho que já poderia estar numa condição melhor. Só que a gente tem aí, estamos na sétima rodada aí da Taça Guanabara. Não são tantos jogos assim. Por isso, estou trazendo aqui uma visão interna, tá? É uma visão do clube. O planejamento do clube é esse. Se isso vai acontecer, não sei. Aí a gente vai ter que ficar de olho até para poder cobrar isso depois. Mas o clube entende que o Fluminense não está abaixo assim de outros grandes clubes que também estão jogando agora, de Botafogo, de Vasco, de Flamengo. Está abaixo de alguns times de menor expressão, porque eles também iniciaram a pré-temporada muito antes, iniciaram ainda em 2022. Por isso não tem uma preocupação tão grande assim. A comissão técnica acredita que até a fase final do Campeonato Carioca e o início da Libertadores, o Fluminense vai estar numa condição física e técnica muito melhor. Portanto, enfim, fui buscar essas informações para saber o que internamente, qual a visão que o Fluminense tem em relação a esse momento, a esse início de temporada do time. Se isso de fato vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Mas faz sentido? Faz sentido. Para mim faz sentido. A questão é que, isso não pode justificar tudo, né. Jogar tão mal agora não é um bom sinal, porque alguns erros que estão acontecendo, principalmente, como a questão das bolas, nas costas que, enfim, a defesa tem levado constantemente nesses últimos jogos, a repetição desses erros é preocupante, porque daqui a pouco a coisa vai ficar séria, os desafios serão maiores e esses erros precisam ser corrigidos urgentemente. Mas, enfim, eu acho que, faz algum sentido sim, assim, a gente só tem que esperar para saber se a coisa vai acontecer ou não dessa maneira. Beleza? Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, seu like no vídeo e, obviamente, se inscreva aqui no canal. Conto muito com vocês e logo mais às 9 da noite estaremos ao vivo aqui no canal do Leste para a gente falar muito mais sobre o Fluminense e também com mais informações. Valeu, galera. Um abraço.